Olá, bom dia para você que está aí nos acompanhando. Seja muito bem-vindo a mais um Tudo Mais aqui na sua TV Missionária. Pode chegar, chega mais, convide seus amigos, convide seus familiares, convide seu vizinho, manda o link, vai compartilhando aí para eles, para que eles possam ter acesso a esse conteúdo, gente. Vamos deixar nossa manhã mais leve, mais divertida, mas também reflexiva, né? Aqui a gente conversa, a gente aprende, a gente tem uma troca muito legal. E eu conto com a sua participação para esta manhã, com certeza, né? Então vamos começar e eu começo com a minha frase do dia. Eu posso ser um homem de grande fé. A Bíblia diz que a minha fé poderia mover montanhas. Mas, se não tenho amor, não sou nada. Essa frase é de Billy Graham, fica aí pra gente então pensar nela, pensar nas nossas atitudes. Estamos com razão, sem razão, tenho fé, tenho buscado a Deus, mas ela tem ido só pela minha razão, pela leitura, ou ela tem alimentado, né, tem sido um transformador ali, a palavra de Deus tem sido transformadora, né, para os nossos corações, tem nos aproximado mais dele, né, tem nos tornado mais amorosos, cuidadosos uns com os outros, né, a gente precisa refletir nisso. E hoje, a nossa querida Vivi Cardinale está aqui, e o meu convite é para você pensar no seguinte, para você assistir, claro, esse quadro, mas pensar no seguinte. Já aconteceu de você ser convidado para um evento, você ir para uma entrevista de emprego, ou de você ir para a igreja, ou para qualquer outro lugar, mas quando chega na hora, isso acontece normalmente com mulheres, tá? Quando chega na hora, você olha para o seu guarda-roupa e fala, com que roupa eu vou? Não bate um desespero, às vezes, de você olhar e você falar, gente, eu não tenho roupa para ir nesse evento. E aí, às vezes, o marido, né, ou alguém fala, mas tá com tanta roupa aí? Mas não é essa a questão. A questão é, a gente não quer errar na roupa para aquele compromisso ou para aquele evento. A gente quer acertar, quer comunicar, chegar lá e estar bem, né? Sem vacilar, como dizem alguns, nas vestimentas, né? Mas a Vivi está aqui e vai nos ajudar, vai dar 5 dicas, gente. Vai falar de 5 erros que a gente não pode cometer. Então preste bem atenção, hein? Qual roupa usar para receber um cliente novo? E para ir para um jantar de negócios? Vamos simplificar? Um evento em família? E para fazer uma entrevista de emprego? A verdade é que não é legal quando a gente fica recebendo aqueles olhares estranhos. Ninguém quer ficar sendo olhada, certo? Vamos alinhar essa imagem então? Eu sou a Vivi Cardinale, criadora do Estilo com Propósito. E agora eu quero que você abra o coração aqui comigo. Você já sentiu aquela sensação que ficam olhando para você? Aquela sensação onde você está se sentindo analisada, que as pessoas estão te olhando da cabeça aos pés com um olhar meio esquisito? E a verdade é que isso pode estar acontecendo porque a sua imagem está desalinhada com o lugar que você tá. E isso faz com que você se sinta mal por isso. E é exatamente desse sentir mal que vem o medo e as perguntas que eu coloquei bem no comecinho desse vídeo. Que roupa usar para receber um cliente novo, para uma entrevista de emprego, para um jantar de negócios ou até para um evento em família? Ela vem desse medinho que a gente sente, que às vezes é um medão de ficar sendo olhada e destoar do lugar que a gente tá. Se você for mal arrumada, vai passar a impressão que é desleixada. Se você for arrumada demais, vai passar a impressão que você se acha, né? Que você está querendo ser mais do que as pessoas do ambiente. Mas vamos tirar um fator aqui importante demais, que eu estou dando importância demais, que é a gente mesma, e vamos colocar a perspectiva sobre o outro. Quando a gente está participando de uma ocasião especial, no fim das contas, a gente está servindo as pessoas à nossa volta. A gente está fazendo parte de uma ocasião especial para várias pessoas envolvidas naquele ambiente. Então a gente tira a luz da ocasião em si e passa a enxergar as pessoas que estão sendo impactadas pela sua vida. É exatamente por isso que eu te convido diariamente a ficar bem vestida para a sua vida. Então, nesse momento que eu vou listar os 5 principais erros que você comete com relação à sua imagem, eu quero que você tenha isso em mente,
que o que importa, no fim das contas, é a sua vida, o que você faz para servir as pessoas que são importantes para você, as pessoas que você ama e que fazem sentido. Inclusive, os 2 primeiros erros, se você já evita esses 2 primeiros erros, você impacta os 3 últimos erros dessa listinha de 5. O primeiro erro que você comete com relação à sua imagem é preguiça. Ter preguiça, que é um pecado, gente. Quando a gente tem preguiça de fazer as coisas, a gente está deixando de seguir um mandamento importante, que é fazer tudo para quem? Para Deus. Se você faz as coisas para Deus, essa preguiça cai por terra, não é verdade? Você pensa assim, nossa, até eu me vestir todos os dias e para ocasiões especiais impacta o quanto eu mostro o meu amor a Deus e as pessoas? Pois é, e preguiça não combina com isso, né? O segundo ponto que você precisa levar em consideração e evitar é a soberba. E quando eu falo de soberba, é algo que impacta você estar bem ou mal vestida. Quando a gente faz aquilo que eu listei, será que eu vou estar mal arrumada e vou parecer desleixada? A gente provoca uma sensação no ambiente que pode ser, inclusive, uma sensação de mostrar o quanto você é melhor do que aquelas pessoas, porque você não liga para sua imagem. E aí, no fim das contas, o holofote do negócio todo volta para você, que muitas vezes não deveria ser o centro das atenções em alguma ocasião especial para outras pessoas. Então, quando eu falo de soberba, não é só sobre se vestir melhor do que o ambiente te pede, mas também chamar atenção porque você está desleixado. O terceiro erro que você pode cometer é seguir apenas regras técnicas e não levar em consideração o seu estilo pessoal e a sua essência. E aí o que acontece? Você fica fantasiada para aquela ocasião, não se sente bem e acaba não interagindo com as pessoas e nem curtindo o momento. Então, no fim, você está se vestindo de novo, só pensando no seu umbigo. Você se fantasiou, achando que aqueles olhares iam acontecer e você ficaria travada e nem curte aquele momento. Quarto erro que você pode estar cometendo é achar que você só precisa se arrumar para essas ocasiões especiais. Você esquece de ficar bem vestida para a sua vida. E aí você não treina todos os dias para aquele momento. E aí tudo fica meio esquisito. No fim das contas, o que você faz todos os dias vai impactar nesses momentos especiais também. Sabe um reforço aqui que eu sempre falo, hein, gente? Não quer dizer que no dia a dia você vai se vestir como naquele ambiente que exige, né, uma vestimenta específica. Por exemplo, um casamento. Não é disso que eu tô falando. Estou te falando que se você treina a história de estar bem vestida para a sua vida todos os dias, do seu jeito, na sua vida, inspirando as outras pessoas, quando chega este momento especial, ainda é uma roupa diferente, um pouco melhor, muitas vezes, do que a gente se veste, com uma comunicação específica, mas isso não vai ser um sacrifício para você, porque você treinou todos os dias para ser uma pessoa melhor. Então ali é só um upgrade, entendeu? E aí eu chego no quinto erro, que se você não cometeu todos os anteriores, você dificilmente vai cometer esse quinto erro, que é o quê? Imitar as outras pessoas sem sentido algum. Você vai evitar. O erro é o seguinte: você pega e olha o look de alguém, né, que você só achou bonito ali, e aí você copia. O que acontece? Fake de novo. Aquela mesma fantasia que você usou, que você só ficou seguindo regra técnica, você também vai acabar ficando fantasiada, porque você só viu um look de alguém e falou: não, é este look que vou seguir. E aí não tem nada a ver com a sua vida, porque você não tem a menor noção, e aí se sente fantasiada de novo. Porque aquele look pode estar certo para a vida da outra pessoa, e não para a sua, mesmo que seja numa ocasião especial. A verdade é que a sua imagem te acompanha o tempo inteiro, e pensar nela somente em ocasiões especiais é sim o grande erro que você precisa estar alerta para não cometer. Mas será que isso é para você? Será que isso é para mulheres ocupadas, cuidar da própria imagem? Mães, mulheres que trabalham, estudam, cuidam de 1000 afazeres. Será que isso é para você? No próximo vídeo você vai descobrir para quem é de verdade essa história de cuidar da própria imagem. Eu sou a Vivi Cardinale e se você quer continuar falando sobre isso comigo, estilo com propósito e imagem pessoal, me dá um oi lá no meu direct, lá do meu Instagram, que eu vou adorar conversar com você.
Então até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. Quantos pontos importantes para a gente poder analisar, né, e pensar. Tem coisas ali que eu falei, uau, eu nunca pensei nisso. Quando a gente também vai contrário a tudo, né, e aquele perfil tipo, não ligo, não tô nem aí, também é algo para a gente pensar em coisas que estão aqui, ó, no nosso coração, né. Tá vendo, gente? Nosso corpo fala, comunica de diversas formas, tudo aquilo precisa ser tratado dentro de nós, né? Sempre eu falo, é de dentro para fora, né? Mas agora, ainda falando de dentro para fora, a gente vai falar do nosso lar, da nossa casa, do nosso ambiente, que a gente também quer cuidar, ter zelo, ter uma atenção plena. Então você que está se planejando aí já há tempos para poder investir na decoração do seu lar, para deixá-lo mais aconchegante, com a carinha da família, agora é o momento. Você pode contar com eles, Finger Móveis Planejados, Finger Morumbi. E para conhecer ainda mais essa empresa, o tamanho e o profissionalismo, assista esse vídeo. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Gostou, né? Era isso que você precisava, que estava procurando? Então acesse agora mesmo o site fingermorumbi.com.br. Instagram tem também, @fingermorumbi. WhatsApp, manda uma mensagem para eles lá, vai. 011 99018 7891. Pensou em móveis planejados? Pensou em Finger Morumbi? E agora, vamos seguir aqui. Vamos seguir e nós vamos ouvir um trechinho aí do nosso reverendo Hernandes Dias Lopes no programa Trocando Ideia. Trocando ideias, tá? São várias ideias, são várias perguntas, são várias dúvidas e que ele tem a oportunidade de responder. E o tema de hoje é: se Deus é bom, por que existe dor e sofrimento? Será que essa é uma pergunta que muitos fazem? Vamos ouvir a resposta. Pastor, sou crente e muita gente me pergunta: se Deus é bom, por que Ele permite tanta dor e sofrimento no mundo? Eu não sei responder a isso. Muito bem, eu não estou nem dizendo que esta é também uma resposta simples ou fácil. Talvez tem coisas que o silêncio pode nos ajudar mais do que a loquacidade. Entretanto, o mundo está sofrendo em virtude da escolha que o homem fez de virar as costas para Deus, rejeitar a Deus, desobedecer os preceitos de Deus. A Bíblia diz que há uma lei universal de semeadura e colheita. Está escrito: de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso ele também ceifará. Quem semeia na carne, da carne colhe corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, quando o pecado entrou no mundo, entrou o sofrimento. O sofrimento veio na mochila, na bagagem do pecado.
A mulher passou a dar à luz em meio a dores. O homem passou a ganhar o seu pão com o suor do seu rosto. A natureza que lhe era benfazeja passou a produzir espinhos, cardos e abrolhos. O ódio, a inveja, o assassinato já esteve presente na primeira família, porque a Bíblia diz que Caim matou seu irmão Abel, na primeira família da história. E de lá para cá, a maldade, a violência, a corrupção, a promiscuidade, a ganância insaciável, a avareza, o ódio, as doutrinas de demônios, tantos deslizes, tantos desvirtuamentos, tantos afastamentos da verdade por causa da rebelião do homem contra Deus. Mas o que é mais impressionante não é o fato de Deus, sendo bom, permitir o sofrimento. O que é mesmo impressionante é que Deus, sendo bom, Ele providenciou uma solução para esse problema, mandando seu filho, seu único filho, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Paulo chega a dizer que por alguém bom, talvez alguém anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, para nos tirar não apenas do sofrimento presente, mas para tirar-nos do sofrimento eterno e nos dar vida e vida em abundância, nos dar a própria vida eterna. Fica aí para a gente meditar, pensar nisso, ter a certeza dessa verdade sempre. Às vezes nós somos levados pelos sentimentos, pelas emoções e ofuscamos, né? Perdemos o foco da verdade, que é essa, né? Então fica aí para a gente pensar. Gostou? Quer assistir mais? Procura lá na nossa página, né, no YouTube, Trocando Ideias, Reverendo Hernandes Dias Lopes, e lá você vai encontrar, né? Se Deus é bom, por que, né, existe dor e sofrimento? Você vai encontrar não só essa pergunta, mas outras também. E agora, deixa eu olhar bem nos seus olhos aí. Tá atento ou não? Tá fazendo as outras atividades? Como é que tá seu tempo aí? Porque agora eu preciso muito que você participe e interaja, porque chegou o momento do nosso Perguntados de hoje. Pergunta na tela: por que Daniel foi parar na cova dos leões? Todo mundo sabe que ele foi para a cova dos leões, todo mundo sabe o que aconteceu com ele, mas por que ele foi parar lá, hein? Opção A: blasfemou contra Deus. Opção B: negou a Deus 3 vezes. Opção C: orava 3 vezes ao dia. Por que Daniel foi parar na cova dos leões? Blasfemou contra Deus, negou a Deus 3 vezes, ou porque ele orava 3 vezes ao dia? Por que será que ele foi parar lá, hein? Eu sei que você já quer, né, responder aqui, mas então dá tempo, viu? Responda que já eu estarei interagindo com vocês, estarei dando a resposta correta dessa questão, mas agora nós vamos para um rápido intervalo e ainda hoje, gente, nós vamos falar de um tema, assim, importante, um tema fundamental e que a gente precisa ter atenção, precisa orar. Nós vamos falar do projeto Home of Joy, ou a Casa da Alegria. E quem vai conversar com a gente hoje é uma das fundadoras, a Joyce Siriaco. Ela vai conversar com a gente, vai falar desse projeto que acontece lá no Nepal, mas que também tem planos de ocorrer em todo o Brasil, em todo o mundo, gente. Mas para que isso aconteça, precisamos estar todos juntos, precisamos orar.
mas precisamos ter atenção, porque esse projeto atende meninas, crianças que são vítimas de abusos e elas estão mais vulneráveis. Então não saia daí, a gente volta já. Você já sabe que a IPPTV é a sua TV missionária. E por isso investimos cada vez mais para levar a palavra de Deus em todas as línguas. Acesse a IPPTV no YouTube e confira a nossa playlist de sermões legendados. São mensagens com tradução em inglês, russo, alemão, francês, mandarim, espanhol, italiano e libras, a língua brasileira de sinais. Assista e principalmente compartilhe os vídeos com seus amigos, familiares e irmãos que precisam ser alcançados em outras línguas pelo verdadeiro Evangelho de Cristo. Acesse www.youtube.com/ippinheiros e faça parte desse grande projeto missionário. E não deixe de ofertar para que o trabalho possa continuar. Envie um Pix de qualquer valor para o CNPJ que está aqui na sua tela, lembrando de acrescentar 10 centavos para que possamos identificar a sua doação. IPPTV, a sua TV missionária, levando o Evangelho a todos os povos. Só coisa boa! O nosso café está em novo horário. Agora, mais cedo, às terças e quintas-feiras, 7h30 da manhã, o reverendo Mariano Alves Júnior te leva para conhecer os campos missionários da JMP. Também tem louvores em ritmo de viola e um bate-papo animado para começar bem o seu dia. É o Café, Prosa e Missões em nova temporada. IPPTV, a sua TV missionária. Você já sabe que a IPPTV é a sua TV missionária que transmite 24 horas por dia de conteúdo cristão reformado de qualidade. E você também já sabe que nós queremos ser cada vez mais relevantes no YouTube e alcançar cada vez mais pessoas neste grande campo missionário. Para que tudo isso aconteça, a gente precisa da sua inscrição no nosso canal, mas também da sua colaboração. Seja parceiro da IPPTV e ajude a manter essa obra. Faça sua doação a partir de R$ 40,10 para o Pix que aparece na sua tela. Se você quiser, pode doar outros valores, mas não se esqueça de colocar os 10 centavos no final para identificarmos a sua oferta. Colabore com a IPPTV e ajude a propagar a palavra de Deus. Nós contamos com a sua generosidade. IPPTV, a sua TV missionária. O PH é um ministério de homens, ok? E o foco é a aplicação da palavra de Deus na vida cotidiana do homem. Em poucas palavras, assim, o PH é ao mesmo tempo vitamina, é remédio e é tratamento. Pode ser dificuldade conjugal, dificuldade com a família, né? Problemas no trabalho, no emprego ou desemprego. Uma das atividades que nós desenvolvemos no PH são palestras mensais com assuntos de interesse do homem. Então está ligado a finanças, saúde, bem-estar, atividade física, economia, tendências de mercado, área profissional, problemas conjugais. Como é que você lida com essa situação? E a questão não é só problema, não. O PH é alegria, o PH tem muita atividade social. Tudo que o homem gosta, churrasco, futebol, vôlei. A programação do PH não é um culto, mas é uma forma de aplicarmos a palavra de Deus e através do nosso testemunho, do nosso viver, cultuarmos a Deus, dando um bom testemunho aí fora. Esse é o intuito da UPH. A IPPTV faz 2 anos com muitas novidades. Agora suas manhãs de quarta-feira vão ficar muito mais musicais com Palavra e Viola. Às 7h30 da manhã tem louvores ao som da viola caipira e reflexões bíblicas com o comando de Vitor Quevedo. Palavra e Viola. IPPTV, a sua TV missionária. Muito bem.
bem? Estamos de volta. Eu mando um abraço para você que está participando aqui. A Rosângela Aparecida, Geralda Vilela, a Cíntia Leixo, o Carlos Rodrigo, a Helenice, a Thelma, deixa eu ver aqui quem mais, gente. A Maria Rosa, a Esther, o Keoli também está aqui com a gente, Kelly, a Lourdes, a Delva, a Nanga, gente, a Adriana, muito bom, Damares, Maria Rosa, Camila Costa, Marlene e Regina, um beijo grande para todos vocês, que Deus continue abençoando a vida de vocês e continue aqui ligadinho acompanhando a nossa programação. E agora, nós vamos para a segunda parte do trabalho missionário que acontece lá na cidade de Canaã, no Haiti. Acompanhe aí. Desde que Deus nos tocou, nós viemos fazer uma parceria com 2 igrejas aqui no Haiti. O pastor Samuel Rosilien e o pastor Nathan Chereliu. Em 4 dias de atendimento, nós fizemos praticamente 1000 consultas médicas e odontológicas, distribuímos mais de 300 pares de óculos, medicamentos, também noções básicas de higiene para as famílias, então como tratar uma água, ferver água, coisas básicas assim que nós percebemos que a população não tem. Cette dame avait beaucoup de difficultés avec sa famille. C'est une famille de 8 personnes. Et cette famille avait beaucoup de problèmes pour payer la nourriture pour la famille, pour les enfants. Et après avoir reçu de l'argent de la part de l'église baptiste centrale de Brésil, cette dame a bénéficié une partie de l'argent juste pour commencer un business, un microcrédit. Et avec ce microcrédit, elle n'avait rien avant. Mais maintenant, elle a la possibilité de donner la nourriture aux enfants et facilement, elle est contente maintenant. Et moi, je suis content aussi. C'est une bonne chose de la part de l'église baptiste centrale Brésil qui a aidé cette famille à avoir la possibilité maintenant de donner de la nourriture et de payer des vêtements pour la famille. C'est une bénédiction. Je suis content et je pense que la famille est contente aussi. Bom, nós estamos aqui agora ao lado da igreja do pastor Nathan e vendo uma das famílias que recebeu o microcrédito. Foram $300 emprestados para essa família. Eles desenvolveram aqui um pequeno comércio de roupas, com uma pequena mercearia também, tudo mais ou menos junto. E essa família conseguiu assim então gerar renda para o seu próprio sustento. Conseguiram devolver a importância então emprestada e hoje esse valor já está nas mãos de outra família haitiana para fazer a mesma coisa. No Haiti, cerca de 80% da população não tem emprego formal. Então o microcrédito é muito importante para mudar a realidade aqui. Vamos
foi minha surpresa encontrar aqui no Haiti um grande amigo, pastor Silair Almeida, da PIB Flórida, que veio para o Haiti fazer a diferença no meio das crianças. Então, nós estamos aqui há 10 anos no Haiti. No Haiti nós estamos trabalhando com duas áreas específicas. Uma com pastores, nossa igreja ajuda 250 pastores financeiramente a cada mês aqui. Eu venho um encontro com todos eles. E também estamos com esse projeto das crianças, que nós temos 3 orfanatos. E nesses 3 orfanatos nós temos 127 crianças que foram frutos do terremoto. Esse orfanato especificamente aqui, o Mango Tree, ele é um orfanato que nos deu muita dificuldade para adquirir. As crianças estavam no estado precário de nutrição. Então nós resolvemos resgatar isto, colocar uma liderança brasileira. E essas crianças estão agora, pouco a pouco, tendo 3 refeições por dia. Todas estão matriculadas na escola, todas estão estudando. A dignidade foi resgatada, a criança ganhou uma outra qualidade de vida e nós entendemos que as mudanças do Haiti passam pela transformação dessas crianças. O governo do Haiti não será pelos brasileiros nem pelos estrangeiros, mas será pelo próprio haitiano com a nova mentalidade. Depois de 10 anos no Haiti, nós aprendemos muitas coisas. Uma delas é que qualquer dinheiro que você jogar na mão do haitiano, sem administração, sem liderança, sem acompanhamento, ele se perde. Aqui é preciso ajudá-los no processo de transformação, porque nós entendemos que o processo de liderança, de administração, de capacitação, passa por uma visão que precisa ser vendida, a visão precisa ser acompanhada, do começo, meio e fim. Cada instituição que deseja vir para cá, que faça primeiro um levantamento, perfil, onde você quer investir em crianças, quer investir em pastores, quer investir em jovens, formação de liderança, faça um levantamento, prepare uma base ou faça parceria com as bases brasileiras que já estão aqui, mande um casal de missionário, treine um casal de missionário, capacite um casal de missionário, mande esse casal para a liderança, para a administração e você estará realmente sabendo o que está sendo feito com o seu dinheiro. Porque jogar de recursos como 2.000 organizações fazem e jogam aqui no Haiti nas mãos dos haitianos não gera transformação. Tanto é que o terremoto foi há 4 anos atrás e o caos continua. Quantos milhões e bilhões de dólares já foram jogados aqui? Eu estava conversando recentemente com o embaixador do Brasil aqui e ele me disse que de cada dólar investido aqui, doado para o Haiti, somente 30% chegou aqui. Dos 30% que chegou aqui, somente 10% foi realmente investido no povo. O povo está sofrendo, as crianças estão carentes, a fome é muito grande, há muita necessidade no Haiti, mas não é só levantar um dinheiro e mandar para o Haiti, é se apaixonar por isso aqui, é vir constantemente, é trazer caravanas, é trazer grupo de trabalho na área de construção, na área de resgate, na área de alimentação, na área de capacitação. É preciso se juntar ao país para a transformação desta nação. Hoje o pastor Natan nos trouxe aqui até o prédio da igreja do pastor Samuel. Esses 2 pastores trabalham conosco há mais de 5 anos, desde o terremoto, e diferentemente do contexto que nós temos em Canaã, onde o pastor Natan nos apoia, é um contexto mais rural, onde nós temos uma estrutura de galpões que nos permite atender de uma maneira mais adequada à população. Aqui, neste local, nós precisamos improvisar. No prédio da igreja, faremos atendimentos médicos, odontológicos e a parte de pediatria será numa casa logo ao lado aqui do prédio. Para entender a questão de saúde pública aqui no Haiti, o PIB aqui do país é de 2,5 bilhões de dólares. E para a saúde seriam necessários 2 bilhões de dólares. Então, 80% da saúde aqui é feita por meio de ONGs, de missões humanitárias, missões cristãs. Sem a ajuda de ONGs, não tem saúde.
Por outro lado, a gente vê também que não é uma solução definitiva. A gente conversando com um médico altamente qualificado aqui, ele me disse que o pessoal acaba não tendo empregos médicos, porque as pessoas preferem procurar uma ONG que vai ser atendido de graça do que procurar um médico que vai ter que pagar, enquanto quando é atendido por ONG não vai ser. E isso também causa um desconforto na classe médica que está ficando meio sem lugar no país. Yeah, this is the church. We have more than 30 years serving the community. So that's a pleasure, and we thank IBC for supporting us and helping us to be like that. You can see the roof and everything. So we are in a street that we have many starving kids. Starving kids, they can't eat, nothing to eat, to go to school, and non-educated people. So what we are doing in the church, not only preaching the gospel, but also helping the community to become tomorrow someone that can serve the country. Because the kids now, because we have 30 years now, we know that the kids now, that them will become thieves, robbers, gangsters in the street, killing people, something like that. So if we take them early, educated them, and feed them properly, and try to, for they can get good health, tomorrow we will have a new Haiti. Hoje a gente está em outro lugar, é uma igreja e não tem toda a estrutura que a gente tinha ontem, então a gente dividiu os atendimentos em os dentistas aqui na parte de baixo e num biombo lá em cima, uma parte dos médicos e numa escolinha em anexo, a pediatra. A diferença é muito grande entre os dois lugares, né? Aqui a gente não tem nem condição de atender com um equipo para poder fazer extração de dentes. Os dentistas estão atendendo de uma forma muito precária, mais com palestra, com higienização. Son nom est Lenny Charles. Elle voudrait remercier d'une façon grandiose la communauté brésilienne pour le soutien apporté à la communauté haïtienne pour ses lunettes, ok? Alors, ok? Elle a bénéficié de ses lunettes, elle voudrait dire merci. Obrigado seulement. Obrigado. 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 Que Deus abençoe seu ministério. Amém. Estamos aqui na frente da escola que o pastor Samuel coordena, com 330 crianças na Cité de Solé, uma área muito carente aqui de Porto Príncipe. Pastor Samuel, please tell us more about our partnership. In these last 4 years that we are working together, what changed? Yeah, we have changed not only in the benches, but we have raising money also from IBC, like $50 for each kid, that allow the kids to come to school and helping them to have crayon, to have board, to walk with them, and everything on 3 churches on 3 schools that have been sponsored by IBC, and we are still living, I forgot, by the grace of IBC. So we thank you for supporting us with this kind of money. Without that, we won't be there.
Aqui no Pastor Samuel, onde nós estamos, no Sítio Solê, são 230 crianças. Uma situação muito precária. Se nós formos ver as leis educacionais do Brasil, seria impossível receber esse número de crianças aqui. As salas não são apropriadas, não tem luz suficiente, elas são pequenas, mas ainda assim é uma contribuição para crianças que de outra forma não teriam como estudar. Nós chegando aqui nesse espaço e vendo as crianças uniformizadas, com uma professora capacitada, a gente vê a carinha de alegria nas crianças, elas trabalhando os materiais, aprendendo a ler, a escrever. Isso enche o nosso coração de alegria e a gente vê que vale a pena investir também nessa área de educação. C'est le chiffreur. Le chiffreur. 6. Et c'est le chiffreur. C'est le chiffreur. C'est la lettre. La lettre. O que corta o nosso coração quando nós entramos numa sala de aula como essa é perceber que as crianças não têm carteiras, muito escuro. Na verdade, a cidade não está fornecendo energia para essa região e nós ainda não conseguimos comprar gerador e refazer o sistema elétrico para comportar esse tipo de geração de energia. Como vocês podem ver aqui, além da escuridão, nenhuma das crianças está sentada numa carteira apropriada. Todas elas estão em banquinhos individuais, tudo bem, mas elas não têm um lugar para apoiar os seus cadernos, os seus materiais, fazer os trabalhos. Nós também estamos buscando levantar recursos para estar colocando aqui essas carteiras. Apesar do Haiti ser um lugar extremamente pobre, nós também percebemos que material de construção aqui é caríssimo. O que nós gastaríamos no Brasil, aqui é pelo menos 3, 4 vezes mais caro. Então, pode parecer uma coisa simples de se fazer, mas na verdade muito recurso financeiro é preciso para mudar a realidade dessa escola. You are right beside me. Why is this happening to me? I invite you to my car. I invited you to my life. Victor Samuel. Je suis ici juste pour vous remercier pour votre collaboration. Je vous encourage aussi à continuer à envoyer beaucoup plus de missionnaires en Haïti pour avoir un Haïti meilleur. Car Dieu a dit dans sa parole, sans moi vous ne pouvez rien faire. Et de cela, je prête ma voix pour vous dire aussi, sans votre aide, nous ne serons pas là aujourd'hui. Je vous remercie déjà pour votre support et votre collaboration apportée à la communauté haïtienne et je vous encourage à en faire de plus en plus encore. Que Dieu vous bénisse. Eu gostaria também de fazer um chamado para os colegas nossos da profissão, que eles fossem tocados também, porque é muito importante os dentistas do Brasil se unirem num projeto como esse, um projeto missionário, para vir para uma cidade como esta, trabalhando, ajudando como equipe. Isso mostra, assim, o brasileiro, além das fronteiras, saindo do seu país, o profissional, largando a sua comodidade, que não é um projeto nosso, da Igreja Batista, mas é um projeto do Brasil para o crescimento das nações que ainda carecem de ajuda na área de saúde.
A maioria das igrejas hoje tem condições, tem profissionais da área de saúde que poderia estar contribuindo com uma pequena parcela. E às vezes a pessoa pensa num montante grande, num tempo grande, numa dedicação total, e às vezes em dedicações pequenas, você muda a história de vida das pessoas e tantas coisas podem acontecer e Deus pode usar tudo isso para o reino dele. Olha só, gente, a gente continua com o nosso pedido, né? Ore pelos projetos missionários, orem por essas pessoas, né? Nós podemos contribuir, colaborar. E a ideia desse projeto Povos e Línguas é apresentar todo esse trabalho que tem sido feito, né? Em cada local do mundo. E agora chegou a hora do nosso Perguntados, ó, sem vinheta, pergunta na tela, já vi que tem participação aqui. Por que Daniel foi parar na cova dos leões? Blasfemou contra Deus? Negou a Deus 3 vezes? Ou ele orava 3 vezes ao dia? Muita gente participou. A Delva orava 3 vezes ao dia, a Sirlene aqui, a Cleude Rocha, o Juvenal, a Delva, Lulu Menezes, orava 3 vezes ao dia. A resposta foi essa. Deixa eu ver se tem no outro link também. Pera aí. Deixa eu ver. Keoli também. Mais pessoas aqui participando também. A Esther, um beijão. O Ivan Fidelis aqui com a gente. Resposta na tela. Orava 3 vezes ao dia, gente. E aí, ó, referência bíblica, se você quiser ler, tá lá em Daniel, capítulo 6, do versículo 12 a 13, e era justamente isso. Eles não queriam que o rei, né, exigia lá para que não fosse possível isso acontecer, que era um período que não podia orar aos deuses, mas Daniel permaneceu ali fiel ao Senhor e orou, e aí foi o que aconteceu. Mas a gente já sabe o restante da história. Mas fica a dica para vocês lerem Daniel 6, para você acompanhar toda essa história. E agora, gente, nós vamos falar do projeto Home of Joy, mas antes, quem está aqui dando um recadinho para a gente, lembrando do programa que acontece hoje, é a nossa querida Lizzy. Confira aí. Oi, Tainá, tudo bem? Mais uma vez aqui invadindo o seu programa para contar que hoje à noite tem Maternidade na Real. Logo mais às 21h30. A gente vai conversar sobre um assunto de extrema importância com o Dr. Guilherme Shelby, procurador da República. Como a gente pode prevenir os nossos filhos da sexualidade? A gente espera vocês mais tarde. Um beijão. Tchau, Tainá. Muito bom. Então, ó, assista, a gente acompanha, com certeza será um belo bate-papo, importante, fundamental. E nem foi combinado, e tem tudo a ver também com o que nós vamos falar agora. Nós vamos apresentar o projeto Home of Joy, ou a Casa da Alegria, que é um projeto social cristão, que tem como objetivo acolher garotas pobres que, por diferentes motivos, estão altamente vulneráveis a serem vítimas de diferentes tipos de exploração, gente, abuso e violência. E quem vai nos apresentar, falar desse projeto para a gente, é a fundadora, a querida Joyce Ciriaco. Ela e o seu marido, né, o pastor Ivan Ciriaco, eles são os fundadores do projeto, mas hoje nós teremos a oportunidade de conhecer um pouquinho mais com a participação da Joyce. Joyce, seja muito bem-vindo, obrigada por participar. Prazer é todo meu, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, queridos. Muito bom, Joyce. E a gente começa, então, entendendo um pouquinho mais desse projeto que nasceu lá no Nepal, né? Eu queria que você contasse ali o início, né? Como é que foi o start, né? Da necessidade de se fazer esse projeto. Então, eu soube da situação geral, né? Que o Nepal enfrentava. Eu tinha, na verdade, 13 anos, foi 21 anos atrás. Isso impactou muito a minha vida. Na época eram dados da Unicef, né, que 7 mil meninas eram traficadas todos os anos no Nepal, e por eu ser da idade de maior risco, isso me moeu meu coração, né, e realmente transformou os meus planos futuros. Então, já é algo que eu oro desde aquela época, né. Conheci meu esposo, juntos a gente falava sobre isso, orávamos sobre isso, clamávamos a Deus para que Deus nos enviasse a esse lugar, para que a gente pudesse
ajudar, e nós realmente fomos. Em 2013 nós pisamos pela primeira vez no Nepal, fizemos o nosso treinamento missionário, estivemos ali pela primeira vez e moramos lá pelos últimos 8 anos, mas especialmente em 2015, quando aconteceu o terremoto, né, que como qualquer crise, desastre natural ou crises em países, aumentou o índice de tráfico humano ainda muito mais, e nós entendemos que aquele era o momento, né, de começar esse trabalho. Nós não trabalhamos diretamente com o tráfico humano, não trabalhamos no resgate, mas buscamos na prevenção, né? Chegar antes que esses traficantes cheguem e peguem essas meninas e acabem, infelizmente, elas se tornando vítimas, né? E com todas as outras coisas que você citou, outros tipos de exploração, outros tipos de situações extremamente complicadas, que essas meninas no Nepal são expostas por situações de pobreza, por aspectos culturais, de diferentes situações, né? Então, é dessa forma, né, que a gente começou e temos feito aí, hoje nós já temos 7 anos de existência no Nepal. Olha só, Joyce, e você colocou aqui logo no começo, né, o porquê que surgiu, que foi a necessidade, né, dos números que são realmente altos, né, né, desses acontecimentos, e tem a parte cultural que influencia também, né. Mas hoje, falando até do projeto, né, e se você quiser, né, depois, queria que você falasse para a gente, né, como é que está hoje o projeto. Você falou hoje que já tem 7 anos, mas assim, como que ele está atendendo, né? Ele é em tempo integral, tem meninas que vocês acolhem, elas moram lá com vocês, lá na casa, né? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. Sim, eu até falei um pouco sobre os dados aqui, eu gostaria só, hoje já a Unicef, ela fala de 15 mil meninas que podem potencialmente estar sendo vítimas do tráfico humano hoje, né, então os dados não melhoraram, né, eles na verdade pioraram nesses últimos 20 anos. Mas enfim, hoje nós temos uma casa lá onde vivem essas meninas em um modelo integral, mas nem sempre foi assim, nós trabalhávamos no contraturno da escola, mas era um desafio, por quê? Porque no Nepal não é manhã e tarde, igual é no Brasil o turno da escola. Lá elas estudam às vezes até 4, 3 horas da tarde. Então a gente acaba ficando pouco tempo com elas e a situação de risco dentro da família, no contexto em que elas viviam, era muito grave, né? Mas com a pandemia piorou muito. Se falou muito aqui no Brasil sobre, olha, a situação do abuso piorou em muitas casas dentro do Brasil, e é verdade. Isso aconteceu aqui e em várias partes do mundo, onde as pessoas ficaram presas e meninas com os seus algozes, com os seus abusadores ali dentro de casa, sem poder sair, né? Então, no meio da pandemia toda, a gente, com muitas lutas, né, na área financeira, o mundo todo passando por aquela situação tão difícil, foi quando o Senhor nos permitiu, né, abrir uma casa de atendimento integral. Então, essas meninas puderam vir no meio da pandemia para morar com a gente, as de maiores potenciais de risco, né? Nós somos uma equipe, tem um casal lá, né, de nepaleses que foi treinado pela gente, nós coordenamos eles vivem dentro da casa. Nós estamos hoje com cerca de 10 meninas, gira em torno de 10 a 12, vivendo dentro da casa Lar do Home of Joy hoje. E a gente continua ajudando aquelas que têm condições de ficar no modelo de semi-internato. Então, elas vêm após a escola, daí a escola dessas meninas, matrícula, material escolar, uniforme, tudo é pago assim pelo projeto. Assistência médica também, alimentação, e todas essas necessidades é paga pelo projeto, é oferecida pelo projeto. Muito legal. E assim, Joyce, nós conversamos, né, aquele dia, e aí a boa notícia, né, de quando vocês falam dessas meninas que já fazem parte desse projeto, é que já teve batismo também, né? Conta um pouquinho pra gente desses resultados. Isso, olha, hoje a gente atende no Nepal em torno de 19, né? É um país com perseguição religiosa, né? Nós vivemos lá todo esse tempo. Não poderia dar uma entrevista como essa se eu estivesse lá nesse momento, né? Ou falando inglês. Isso seria muito complicado, porque lá a gente não pode viver como missionário, né? 1,4% apenas da população nepalesa professa a fé cristã. Em sua maioria eles são hindus, né, 80%, budistas, 10%. Então, os primeiros resultados do Home of Joy, eles vieram de, por exemplo, um batismo, poder entregar uma Bíblia, ter essa liberdade com as meninas. Em torno dos 3 anos se passaram do projeto para construir um vínculo de confiança, né, para atender as famílias também, porque nosso objetivo nunca foi separar essas meninas da família. A gente quer conseguir compartilhar o evangelho para a família toda, né, trazer um resgate para a família toda.
né? E da parte dos 3 anos nós conseguimos ver grandes maravilhas, e nos últimos anos nós conseguimos ver batismos, inclusive entre as meninas e suas famílias. Nós temos meninas que se formaram no projeto, né, até o 2º grau, que nós vamos com elas, até a finalização do 2º grau, que é incomum entre mulheres. Porque mulheres conseguirem estudar até o 2º grau não é comum, por causa do contexto cultural todo. E hoje estão, por exemplo, fazendo cursos teológicos. Nós tivemos uma menina que veio ao Brasil, além dela ter se batizado, né, de ter tido lindas experiências com o Senhor, ela também pôde fazer um curso missionário aqui com a gente, um curso na área de fashion designer, que é o sonho dela também. Nós temos meninas trabalhando, inclusive, em outras ONGs cristãs do país, que saíram dentro do projeto. Então, isso nos alegra muito de ver todas que já passaram por lá e como que a gente pôde contribuir, né, com todo o propósito lindo, né, que Deus tem na vida de cada uma delas. E especialmente para mim, Tainá, é muito especial, porque eu me lembro que quando eu tinha 13 anos, eu soube dessa situação através de um CD que tinha sido gravado para levantar recursos para ajudar a situação no Nepal. E eu lembro que eu falava assim, ai Deus, mas por que eu posso ter isso? Embora eu venha de uma família muito simples, mas eu pensava, mas eu tenho tanto sonho, eu quero fazer tanta coisa, por que eu posso e elas não podem? Sabe, quando eu me formei, sou enfermeira hoje, eu continuava pensando, gente, eu me formei, eu quero que elas tenham também essas possibilidades, e a gente poder estar, de alguma maneira, contribuindo com o que Deus está fazendo na vida delas em todas essas áreas, é para nós um grande privilégio, né, de Deus nos deixar participar do que Ele está fazendo no Nepal na vida dessas meninas. Olha, é emocionante esse relato, né? E saber que existe esse projeto e que já são 20 meninas hoje sendo impactadas, mas se a gente colocar, somar, né, a família, somar as amizades, as pessoas com quem elas também podem dar continuidade nesse trabalho, né? A gente aumenta esse número aí. E isso também nos alegra muito mais, né? E aí, uma outra informação muito importante, né, que nós conversamos e que eu queria até colocar aqui, né, que são as situações que acontecem no mundo que acabam favorecendo o tráfico, a exploração, principalmente de meninas novas, né? É o que nós falamos, as guerras, essa pandemia, situações críticas, elas acabam fomentando indiretamente esses episódios, né? Com certeza, Tainá. Hoje nós temos em torno no mundo 689 milhões de pessoas que vivem em um contexto de extrema pobreza. É importante nós entendermos que a pobreza é uma mola propulsora para situações sociais como essas e outras também que infelizmente acontecem, né? O tráfico humano, por exemplo, que é algo que nós já citamos aqui algumas vezes nessa entrevista, ele movimenta 150 bilhões de dólares todos os anos ao redor do mundo. Então hoje nós podemos dizer que no mapa do mundo, se a gente fosse colocar aquelas setinhas sobre quem está envolvido no tráfico humano, nós iríamos ver todos os países de alguma maneira envolvendo ou consumindo a mão de obra do tráfico humano, do tráfico de pessoas. E em sua maioria, infelizmente, ainda que as mulheres com as maiores vítimas, né? A questão do abuso, que é algo que nós trabalhamos de perto, né? 1 em cada 4 garotas no mundo já foram abusadas. 1 em cada 4, nós estamos falando de 25% de garotas que já passaram por isso. E além disso, no Brasil, especificamente, a cada 1 hora, 4 garotas até 13 anos, elas sofrem estupro. Então, são realidades caóticas que nós buscamos de alguma maneira impactar. Então, os dados que nós apresentamos de termos 19 meninas no Nepal, mais 6 meninas apoiadas dentro do Brasil, não são dados que são colocados aqui de forma quantitativa, porque vida a gente não conta assim, né? Embora a gente abençoe famílias, nós temos uma rotatividade também, meninas que saem, que entram, a gente já tem uma multiplicidade de famílias que a gente já conseguiu abordar. É muito importante a gente lidar com os números com um coração de misericórdia, porque se eu tivesse hoje trazendo um projeto que tivesse com 5, que igual a gente tem no sertão, 5 meninas, né? Embora a gente ainda não tenha a casa lá no sertão, a gente ajuda 5 famílias lá. E a gente fica pensando assim, gente, o sertão do Brasil, a África brasileira, que é considerado sertão, vocês ajudam apenas 5 meninas, não é assim que a gente tem que contar, né? Cada uma delas são vidas, cada uma delas é um clamor de socorro, né? Provérbios 31:8 diz o seguinte: erga a tua voz
em favor daqueles que não podem se defender. Cada uma dessas meninas é uma voz, é um grito de socorro, de ajuda que nós temos oportunidade de socorrer de alguma maneira. E isso é um prazer, é algo que nós louvamos a Deus, e Deus está nos deixando passar. Somos pequenos, queremos ampliar mais, a gente poderia estar podendo dizer que de muito mais meninas, né? Mas para isso a gente precisa de mais ajuda, de mais pessoas que somam forças com a gente, para que a gente continue, possamos dar manutenção do que nós temos, né, manter o que temos e continuar expandindo com o que Deus vem falando para outros países, também para outras comunidades. Joyce, hoje você falou um pouquinho aí, né, onde vocês estão, mas a gente consegue ter uma noção real, assim, de números hoje no Brasil, assim? Como é que está a nossa situação aqui? Em relação por exemplo, em relação à exploração infantil hoje no Brasil, nós somos o segundo país com maior exploração infanto-juvenil no mundo. São 500 mil casos por ano. 500 mil casos por ano. Nossa estatística ela é muito mais fidedigna, inclusive, do que a do Nepal, né? O sistema de estatísticas do Nepal não funcionam tão bem quanto o nosso, né? Nós só perdemos hoje no ranking para a Tailândia. Mas infelizmente, né, o que é um número muito, muito alarmante. Mas olha, para você ver uma situação comum no sertão em relação à gravidez na adolescência, todos os dias existem 1.150 nascimentos de crianças que ficaram grávidas, são menores de 18 anos, tendo uma criança, um bebê, né? No sertão hoje, meninas de 13, 14 anos, elas são vistas como mulheres. A gente sempre fala assim, você se sente uma criança? 14 anos, ela não se sente uma adolescente, ela se sente uma mulher. Nós temos meninas de 15 que já têm filhos de 1 ano. Isso é a regra. A exceção no sertão é uma criança que não casa há mais de 15 anos. Isso é uma exceção, porque a regra lá é o casamento que nós falamos, assim, a gravidez, aí se casa, aí se ajunta com aquela pessoa, e aí se forma uma família nessa idade tão precoce, evasão escolar é gigantesca, especialmente onde nós trabalhamos, o índice de prostituição infantil é enorme, então nós vemos nesses nightclubs, né, que tem as mulheres que dançam nesses bares, né, essas mulheres são as meninas de 15, 14, 16 anos dentro desses lugares. O Conselho Tutelar intervém, nós realmente buscamos trabalhar aqui no Brasil com outros órgãos, né? Mas a demanda é muito grande, até mesmo para o poder público investir. Então, nosso desejo eu falo que a gente quer tentar colocar assim, uma lâmpada dentro do mapa para mostrar que a Serra do Inácio necessita de intervenção, não é só do Home of Joy, mas de muitas outras organizações, inclusive igrejas. É importante nós colocarmos esse dado aqui, 6 mil povoados sertanejos no Brasil, não tem a presença de nenhuma igreja, 6 mil povoados sertanejos. E os sertanejos estão entre os povos menos alcançados do Brasil. Então, nós oramos para que nossa visão como igreja se volte para essa região, porque não só a gente está ali trazendo assistência social, nós trabalhamos com desenvolvimento comunitário, Tainá. Igual agora a gente não tem a casa lar estabelecida ainda, mas nós trabalhamos, recentemente nós distribuímos 150 filtros de água para fazer com que as famílias tenham acesso à água limpa para poder beber. Eles já têm pouquíssima água, bebem uma água de pouquíssima qualidade, doenças infecto-contagiosas, principalmente de veiculação hídrica, né? Que elas acabam pegando da água contaminada, são muito comuns. Então, às vezes a gente pensa assim, vamos chegar lá, ajudar na escola, que é o que o Home of Joy tem como primazia na área da educação, mas essa menina não tem o que comer, ela não tem o que vestir. Né? Como é que nós vamos fazer? Então, nós temos que, primeiro, gerar essa plataforma de um jeito de ajudar essa comunidade também, as suas famílias, né? Para que a gente possa continuar operando e prestando ajuda. Olha, inclusive tem um projeto que até a Igreja Presbiteriana aqui de Pinheiros, ela abraçou, que são as perfurações de poços aí também na região do Piauí, né, os poços no sertão, porque em algumas regiões até a falta de água, né? Mas é o que você falou, quando você chega no local, a demanda é outra, a experiência é outra, né? E você vê que a realidade está precisando de uma outra assistência, mas que no fundo, ali por trás de tudo isso, né, o crime ainda acontece, né? A cultura também influencia muito, né? E eu queria que você contasse... Claro. Tem todas essas influências. E, Joyce, para a gente já, até caminhando aqui para o nosso encerramento, o tempo está correndo, não sei o que está acontecendo, acho que está errado
do tempo, viu? Eu queria que você falasse assim, qual é a meta hoje do projeto e como que pessoas podem ajudar. Esse projeto, ele recebe ajuda de igrejas, ele recebe ajuda de pessoas, eu posso ajudar, quem está assistindo pode também ajudar. Como é que acontece? Nos conte um pouquinho. Uhum. Então, nós temos aqui pouco tempo para poder falar, mas eu convido vocês a se envolverem mais. Nós temos as nossas redes sociais, o site também, você pode entrar em contato. Em sua maioria, hoje, o nosso sustento vem de pessoas físicas que desejam apadrinhar. O apadrinhamento ainda hoje é o que nós levantamos recursos. Pessoas físicas que optam por um valor, né? Escolhem um valor para poder fazer a ajuda de 12 meses, né? Como a gente trabalha com calendário escolar, nós incentivamos as pessoas a assumirem um compromisso de pelo menos 12 meses. Mas também deixamos aberto o convite, sem dúvida, para empresas que desejam se envolver, né? Que desejam atuar no âmbito social, elas também têm espaço aqui para nos ajudar. Temos igrejas parceiras também, que tem colaborado, que tem se envolvido. Então, hoje é como que funciona o sustento, o apoio do Home of Joy. Então, todos vocês que estão me assistindo aqui são convidados a participar, a apadrinhar de alguma maneira. Nós não temos um valor específico. Você pode ver como que você pode, na sua condição, se envolver com as ações aqui desse projeto. Nós temos também um sistema de voluntariado. Muitos das nossas ações acontecem também com mão de obra voluntária. Então, você também talvez quer se prontificar a ajudar com a sua profissão, com a sua habilidade, com o seu talento. Você também é bem-vindo para poder, né, ajudar o projeto. Eu faço aqui um apelo para que você realmente se envolva. A gente se sente, às vezes, uma formiguinha diante de um panorama como esse que nós falamos aqui. Nós somos pequenos, nós sentimos que nós não somos capazes, mas quando nós nos prontificamos, eis-me aqui, dizer para Deus, eu estou aqui, eu vou fazer o que está na minha mão. Isso é extremamente relevante. Temos vivido esses milagres. Imaginar que uma estrutura como essa que eu falei aqui, expandindo temos no Nepal, expandindo para o Brasil, toda a dificuldade com a moeda nossa, que não tem o mesmo poder lá fora que ela tinha antes, houve uma desvalorização da nossa moeda com a pandemia, mas ao longo desses últimos anos nós já vimos passando por uma situação econômica no Brasil muito grande. Então, a gente lida com isso porque a gente sustenta um projeto fora do nosso país. Então, os desafios financeiros são muito grandes. Nós poderíamos estar hoje com o triplo de meninas apoiadas, com a mesma estrutura, se a gente tivesse condição financeira de manter o que a gente já tem hoje, sabe? Então, eu peço para que você se envolva, participe com a gente e apadrinhe uma criança. Nós também temos uma loja online que a gente vende produtos cuja renda é 100% revertida para esse fim, né? São voluntários que fizeram esses produtos, outros empresas parceiras, né? Fizeram um preço melhor para que a gente tivesse os produtos para vender no nosso e-commerce. Então, você também pode acessar tudo isso através do nosso site, né? homeofjoy.org. Muito bom. Nós colocamos na telinha o Instagram, né? Mas o site, ele é a mesma coisa, mas só que no lugar do underline ali, gente, o tracinho, você pode pôr um ponto, né? Que é o www.homeofjoy.org. E tem também, se você acessar, você vai conseguir o contato também do WhatsApp, tem Instagram, tem todas as plataformas ali, você consegue também entrar em contato e poder colaborar, poder ajudar a se envolver. Eu quero ler uma mensagem aqui, ó, a Delva mandou que Deus continue te abençoando nesse projeto, irmã. E a Marlene Regina, ela colocou também, que projeto maravilhoso sobre o tráfico humano, né? E aqui, ó, ela colocou Aparecida Parra, bom dia, tá na equipe, né? E dia abençoado para todos nós aqui, quem está participando também. Deixa eu ver se tem mais mensagens aqui no outro link. Foram essas as mensagens. E Joyce, eu queria que você deixasse uma mensagem final mesmo, assim. Eu sei que essa agora foi já, eu falo que dava para fechar ali, mas eu queria que você deixasse essa mensagem final para que a gente pensasse, refletisse também nesse assunto, que nós já tivemos até algumas autoridades já expondo esse problema do Brasil e que, de alguma forma, muitos desacreditaram, né? E nós vimos algumas mídias noticiando como se fosse uma inverdade, mas a gente precisa ter olhos abertos, estar atentos, porque isso é real. E nós, como cristãos, precisamos fazer a nossa parte. E também quem não é, que está nos acompanhando, que possa também se juntar a essa causa. Por favor, Joyce. Então, gente, eu quero deixar que essas meninas são para mim como filhas, né? Eu não consigo mais viver
é a minha vida cuidando somente das minhas coisas, né? O sofrimento do outro importa pra gente, porque no DNA de Cristo, ele colocou em nós a compaixão. Então, eu queria encorajar vocês a se colocar no lugar do outro, a se envolver com essas causas, a amar aqueles pequeninos que o Senhor Jesus ama tanto e que Ele quer tanto alcançar, que Ele quer tanto resgatar. Não tem lugar longe demais que você não possa ir, não tem coisa grande demais que você não possa alcançar se você simplesmente se colocar diante do Senhor, de se dispondo, né? Vocês não estão aqui diante de ninguém que é heroína, nem nada disso. É uma pessoa normal, uma jovem pequena mulher que se dispôs para fazer isso junto com meu esposo, com a nossa equipe, e que a gente tem visto Deus fazer tanto através de nós, levando ajuda para aqueles que necessitam tanto, né? Então, queria encorajar você a se envolver, a participar do que realmente o Senhor está fazendo no mundo hoje, né? Ele está levando essa ajuda, ele vai fazer isso através da sua igreja, ele vai fazer isso através dos seus filhos, aqueles que são luz, aqueles que são sal. Então eu convido vocês a se envolver, que missões não sejam um detalhe para você, ou algo que você faz de vez em quando, mas que faça parte do seu dia a dia, se envolva com essas causas, e eu, especialmente nessa questão, que ajude essas meninas, se envolva com essa causa e participe com a gente. Muito bom. Amém, Joyce. E um detalhe importante que a gente precisa ter atenção é que o projeto no Nepal continua e todo o recurso que vai para lá também sai aqui do Brasil. Acho que a questão do dólar... A maioria é daqui. A maioria é daqui Sim, ainda, exatamente. Né? A nossa moeda, ela realmente teve uma desvalorização muito grande, né, no mundo hoje. Nós temos uma pequena porcentagem do recurso do projeto que sai dos Estados Unidos, mas em sua maioria somos aqui do Brasil, que nós estamos sustentando, né, o projeto lá. Inclusive, ontem eu estava numa reunião falando sobre isso. Nós temos uma casa hoje no Nepal, que inclusive nós poderíamos ter o dobro de meninas na casa, porque se você já tem uma casa... Não tem problema ter 10 ou 20, mas para isso a gente teria que ter um recurso maior. O apadrinhamento precisava estar mais forte, a gente ter mais pessoas, né, se envolvendo com isso. Porque nesse panorama todo, vocês imaginam a fila de meninas que esperam uma vaga no Home of Joy. Cada vez que nós abrimos uma vaga, muitas pessoas que precisam dessa ajuda. E nós nos sentimos impotentes, né? Porque a gente não tem como receber sem a gente ter condição de alimentar, né, dos recursos que elas precisam. Não tem como fazer dessa forma, né? Os obreiros lá também, né? O Nepal não tem como sustentar os seus próprios missionários. Uma igreja com 1,4% de cristãos, como é que ela vai sustentar os seus missionários? Então, sai daqui também um recurso para preciosos obreiros lá, que é a Kamala e o Sadias, que tem, né, sobre a nossa coordenação ali, ajudado essas meninas de uma maneira tão especial. Então, são vários desafios, né? A gente já pensou, assim, em desistir, às vezes. Isso acontece, isso vem à nossa mente, mas nós não podemos, nós não iremos jamais desistir dessas meninas. Nós não iremos de maneira alguma. E eu creio que esses canais de comunicação, Tainá, como vocês têm aberto aqui, são, sem dúvida, uma grande oportunidade de nós divulgarmos isso que Deus colocou nos nossos corações, mas que não é só a missão de uma família, não é a missão de um casal, é a missão de nós como igreja, é a missão de nós como corpo. E no DNA do Home of Joy nós temos algo muito especial, que são as parcerias. A gente pode se associar a outras organizações. Nós somos uma organização não denominacional, ou seja, a gente tem pessoas da Batista, pessoas da Presbiteriana, pessoas da Assembleia, diferentes igrejas e organizações trabalhando junto, fazendo a diferença. Então nós temos espaço para você também se envolver de alguma maneira. Amém, Joyce. Olha, que Deus continue abençoando muito a vida de vocês, do casal que iniciou esse projeto, né? Deus usou a vida de vocês, tem usado a vida de vocês, e que esse projeto possa se expandir, sim, com a graça do Senhor, e que muitas vidas possam ser alcançadas, muitas vidas possam ser restauradas, né? Que Deus use poderosamente a vida de todos que estarão envolvidos nesse projeto, né? E que levante pessoas para que possam realmente colaborar, contribuir, para que ele cresça. Hoje... Nossa, quando a gente vê esses números, quando a gente acompanha tudo isso, o coração da gente se entristece, a gente acaba chorando. E é o que você falou, né? Eu falei, como é que você consegue estar nesse projeto, né? Porque mas é isso, é a causa, né? É Deus na frente, né? É por Ele, para Ele, é o que nos fortalece, nos mantém firmes a continuar, assim. Que Deus continue abençoando, IPP TV de portas abertas para vocês, tá bom? Vamos estreitar esses laços, vamos ver como a gente pode ajudar, divulgar, a que mais pessoas também possam conhecer e se envolver. Deus te abençoe muito, Joyce. Um abraço também para o pastor Ivan, né, seu esposo, e seus filhos, tá?
Muito obrigada, gente. Deus abençoe vocês, viu? Amém. Até breve. E nós ficamos por aqui. Eu agradeço muito também a sua participação, a sua interação. Que Deus abençoe muito a sua vida grandemente. Hoje nós estamos no comecinho da semana, mas tá, como eu disse, não está só começando. Que Deus nos fortaleça, nos ajude nesse caminhar. Até amanhã, ó, se Deus quiser. Um beijo. Tchau, tchau.